O mundo como conhecemos hoje é o reflexo de nosso passado. Assim, a cultura, a fala, a fé e as relações de poder estabelecidas atualmente no Brasil são resultados de interações atrozes ocorridas ao longo da história. Uma das fases fundamentais para a construção das bases nas quais nossa sociedade tomaria forma foi o período do Brasil colonial, que perdurou desde a chegada dos portugueses, por volta de 1500, até 1822, quando foi declarada a independência da República. Durante esse período, houveram grandes acontecimentos, dentre os quais se encontram os mais desumanos e cruéis da história da humanidade. A disputa pela terra indígena, a qual espalhou o sangue dos povos originários por todo o solo americano, e, posteriormente, a escravização de africanos. Além disso, muitas lógicas ocidentais foram violentamente impostas aos povos nativos de Pindorama pelos colonizadores espanhóis, entre elas a religião católica. Além da religião em si, a Igreja Católica era uma esfera de poder dominante, cujo discurso reflete e influencia política e socialmente. Muito é estudado sobre os aldeamentos indígenas fundados pelos jesuítas. Entretanto, como em muitos outros contextos, a história das mulheres, principalmente das não brancas, é apagada. Dessa forma, nota-se a importância de se estudar a influência dessa instituição religiosa na vida desse grupo específico durante o Brasil colônia. A vinda para então colônia de padres jesuítas e a criação de reduções surgiram como estratégia da Contra-Reforma. Um dos principais objetivos era catequizar os povos colonizados. Isso, aliado ao etnocentrismo dos europeus, gerou uma grande intolerância religiosa e a demonização das práticas e crenças indígenas e africanas. Naquela época, na Europa, acreditava-se na ação efetiva de demônios e bruxas. A mentalidade mágica fazia parte do cotidiano da sociedade, que supunha haver indivíduos que tinham poderes sobrenaturais para curar doenças ou, por meio de feitiços, fazer o bem ou o mal. Com a colonização portuguesa, chegaram aqui homens e mulheres que alimentavam essas crenças e condenavam tais ritos, refletindo assim uma perseguição às mulheres supostas dessas práticas. Agentes do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, por exemplo, atuaram no Brasil colonial investigando, prendendo e deportando pessoas acusadas de terem práticas ou crenças contrárias aos dogmas ditados pela Igreja Católica. Por aqui, as apontadas como feiticeiras muitas vezes eram justamente indígenas, africanas e afrodescendentes escravizadas e libertas que praticavam o curandeirismo, que seria realizar a cura por meio de rezas e feitiçarias, hábito muito diferente da espera de milagres dos católicos. Além do mais, a Igreja tinha um grande poder e relevância no comportamento geral das mulheres, impondo regras e ditando como elas deveriam agir, frisando que a mulher se comportasse com bons modos e de acordo com as regras da moral e dos bons costumes cristãos. A visão da mulher em si, perante a sociedade, era como um animal imperfeito, por ter sido criada a partir de uma costela, conforme descrito no livro sagrado dessa religião, sendo assim considerada como muito inferior. Repetia-se como algo ideal nos tempos coloniais apenas 3 ocasiões que a mulher poderia sair do seu lar durante toda a sua vida: para ser batizada, para se casar e para ser enterrada. Além do mais, o casamento era permitido muito precocemente. Meninas com 12 anos já tinham idade para contrair o matrimônio. O corpo feminino era visto por pregadores da Igreja Católica e por médicos como um palco nebuloso e obscuro, no qual Deus e o diabo se digladiavam. Ao se falar das diversas influências que a Igreja Católica trouxe para o Brasil colonial, é importante lembrar do pecado da sodomia. Vale ressaltar que, entre os indígenas, os códigos sexuais não tinham comparação com os valores heteronormativos patriarcais daquela época. A imagem disso foi construída pelo dominador europeu, pelo colossal contraponto entre a cultura europeia e a cultura indígena da época, pois, diferente dos homens e mulheres do Velho Mundo, os indígenas não carregavam tabus ou pecados na expressão de sua sexualidade. Pode-se dizer que os indígenas conviviam em uma sociedade pansexual, bissexual,
que é a atração sexual ou romântica por qualquer sexo ou gênero. A evolução da colonização portuguesa levou a Igreja Católica a sentir-se cada vez mais poderosa dentro do território, e por isso a Inquisição também começa a atuar, tendo como um dos principais pecados a serem relatados ou confessados o da sodomia, ou como conhecemos hoje, a homossexualidade. Com a primeira visita do Santo Ofício da Inquisição, na década de 1590, são assinaladas 29 mulheres que ou praticavam atos homossexuais esporádicos ou assumiam transgressão de modo permanente e sem escondê-la. Além dessas, existiam diversas que não foram registradas ou que escondiam sua sexualidade. Com a implantação da mentalidade europeia católica, as mulheres começaram a ser condenadas por tais atos, com a justificativa de que ia contra a vontade de Deus e que o papel da mulher deveria ser de reproduzir e de agradar o homem ou parceiro sexual. Os atos sexuais serviam apenas por essas razões, para, dessa maneira, também servir à vontade de Deus. O resultado dessa mentalidade é vista até hoje com a homofobia e o sexismo e machismo, sendo ainda sustentados com justificativas de um colonizador português usando a ideia do pecado e da salvação. Destarte, pode-se notar que muito do que é considerado como o papel ideal da mulher nos dias de hoje surgiu há séculos atrás com a influência da Igreja Católica. Devemos nos atentar ao fato de que a noção de inferioridade da mulher na sociedade não foi criada no Brasil e nem no tempo tratado. Porém, a realidade e as circunstâncias em que as mulheres estavam inseridas ocasionaram em diferentes tipos de opressão ligadas diretamente à etnia e sexualidade dessas pessoas, como explicado durante o vídeo.